Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma Mensagem de Luz. Eu sou Cris Bonato, para quem não me conhece. Falo aqui de Curitiba, Paraná. Estou aí há mais de 1 ano e meio nessa caminhada de mensagem de luz, gravando vídeo todos os domingos aqui para vocês no canal. Não buscando a quantidade, mas sim a qualidade. E antes de tudo, seguindo um chamado, um insight que eu tive, que eu recebi de começar a fazer esses vídeos e tem me ajudado muito na minha caminhada, né? Então não sei por quanto tempo permanecerei gravando esses vídeos, mas eu assumi esse compromisso e faz parte do meu dia a dia, né? De toda semana aí, gravar os conteúdos e pensar sobre eles, enfim. Então, como eu falei, né? A gente tá aqui no Mensagem de Luz, que é inspirado no Casa de Luz, que é um programa que acontece de segunda a sexta, aqui no YouTube também, às 7h50 da manhã, que é apresentado pelo Bruno Gimenez, que é meu professor e mentor, que me inspira muito, que tem livros maravilhosos, enfim, que eu tenho a honra e o prazer de conhecer pessoalmente também. Admiro muito o trabalho do Bruno, da Paty, de todo o time da Luz da Serra, e são conteúdos de fato transformacionais, né? E após o episódio 500, o Casa de Luz, que antes era no canal da Luz da Serra, está sendo transmitido agora no Casa de Luz Oficial, né? Então eu indico que vocês, né, quem tem esse interesse, essa busca por esse autoconhecimento, essa questão espiritual, desculpa, gente, que eu tô meio gripadinha, minha garganta não tá normal. Mas quem tem essa busca aí por conhecimentos mais ligados à espiritualidade, indico então o Casa de Luz Oficial aqui no YouTube, de segunda a sexta às 7h50 da manhã, Casa de Luz, beleza? Então o Casa de Luz ele tem 8 princípios, nos baseamos em 8 princípios que estão presentes na nossa vida todos os dias, o tempo todo, diariamente, né? Então nós temos o primeiro princípio, que é elogio e gratidão, o segundo, que é oração, o terceiro, conexão, quarto, conversas saudáveis, 5, capricho, sexto, governança, sétimo, caridade e oitavo, estudos, tá? E hoje eu estava lendo, não estou com o livro aqui agora, mas estava lendo O Propósito Inabalável, que é um livro do Bruno, que eu ganhei, já falei sobre ele aqui, acho que fiz um vídeo na semana passada falando, mostrando o livro, e estou lendo esse livro e nossa, ele é um livro muito rápido de ler, né? Não tenho conseguido ler todos os dias, mas quando eu leio bastante e eu fico muito imersiva, né? Então é um livro que eu leio com facilidade, esse tipo de conteúdo, e eu tava com dificuldade de ler um livro e eu tentei ler um livro e empaquei um livro que era muito bom também, mas eu não conseguia desenvolver, e o Propósito Inabalável desenvolve assim muito rápido e eu fico realmente assim, uau, eu leio assim, fico encantada com esse conteúdo. E hoje eu tava lendo uma parte que ele fala sobre, né, ele fala das 3 sombras que nos impedem de seguir o nosso propósito, de ser quem a gente nasceu para ser, enfim. E hoje eu tava lendo sobre a sombra do nosso eu superior. E eu falei, cara, eu vou falar sobre isso hoje no meu canal. O eu superior, o que é? O eu superior é a nossa intuição, é nosso eu espiritual, né? Então, mas Cris falou sombra, né? Isso, exatamente, sombra. Também soa um pouco estranho, né? Para quem ficou curioso, das 3 sombras, né? A primeira sombra é a sombra da família, e a segunda sombra é a sombra da sociedade. E a terceira sombra, então, o nosso eu superior. E no livro ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o nosso eu superior, ele é, assim, aquela voz interior, a nossa intuição, nosso sexto sentido, nossa espiritualidade aflorada, enfim, vários nomes que a gente possa dar aqui para o nosso eu superior. De fato, ele é tudo isso. Porém, quando ele está intoxicado, quando ele não está alinhado, ele acaba sendo algo contra. E aí, olha só que incrível, essa semana eu me senti muito desalinhada. E quem me segue aqui, quem já viu um vídeo meu, sabe que eu falo abertamente das minhas dificuldades, porque aqui no canal é onde eu compartilho as minhas dificuldades e as minhas vitórias também, né, gente? As minhas conquistas. Mas eu sou muito transparente em falar que sim, tem semanas que são muito mais difíceis. Tem semana que a gente peca ali no Conversas Saudáveis, tem semana que a gente peca na governança, enfim.
Mas o que eu quero trazer sobre o livro é que eu me vi muito nessa semana desse eu superior intoxicado, desalinhado e como isso altera. Então, assim, todo mundo também tá acompanhando aqui no canal. Eu tô falando que eu tô praticando, né, me auto-aplicando a Aura Master, que é a terapia a qual eu estudo para atender como terapeuta. Em breve estarei atendendo como terapeuta Aura Master. E então eu tenho me auto-aplicado todos os dias. E isso tem me feito uma diferença, porque muda meu nível energético, assim, absurdamente. Né? É uma técnica de hiperfluxo maravilhosa e muda, assim, minha vibração muito rápido. Então eu tive essa semana um intensivão da vida, como eu costumo falar aqui. Então eu tive várias situações que me desalinharam. Situações de estresse, situações de preocupação, situação de irritação, de conflito, várias situações. E confesso que em muitas delas eu não gostei das minhas atitudes e não gostei da forma como eu reagi, porque eu me vi exatamente muito reativa e não reflexiva. E eu pensei, cara, mas eu tô fazendo hora massa todo dia e isso tá assim, assim. Mas assim, se eu não estivesse fazendo, com certeza ia ser muito pior. O que eu notei com as auto-aplicações de Aura Master e também com esses conteúdos que eu venho acessando e venho refletindo aqui no canal. Que o meu tempo, que quando algo me desagradava ou algo saía muito fora do que desse meu desalinhar, eu demorava muito mais tempo para me recuperar. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa, eu ficava ali 3 noites dormindo mal, 3 dias ruins, intestino travava, eu já não me alimentava direito, então já, né, alterou o sono, então aquilo ali, o sono, né, é mais que 50% ali do rendimento do dia, então parecia que a energia do dia tava pesada e tal. Então, assim, cara, e tem coisas que eu consegui mudar, e às vezes no horário de almoço, fiz uma aplicação de Aura Master na hora do almoço, e já na parte da tarde for melhor, e situações de conflito que eu consegui reverter, né, antes de dormir, que eu consegui dormir bem, que consegui que não afetasse meu sono. Então eu tive uma semana muito intensa, e onde eu tive que me dedicar muito mais, fazer um esforço muito maior para ficar bem. Eu lembro que eu já falei aqui no canal também, que pra gente ficar bem, a gente precisa de várias coisas. A gente precisa dormir bem. Uma ótima noite de sono faz muita diferença. A gente precisa se alimentar bem, então tomar um café da manhã. Então a gente precisa, né, tá tudo certo no serviço, tudo certo em casa. Enfim, a gente faz um esforço muito maior pra gente conseguir ficar bem. E quando a gente não tá bem, cara, uma coisa faz a gente ficar muito mal. Uma coisa pode desestabilizar o nosso dia inteiro. Então, quando no livro, ali no Propósito Inabalável, ele fala dessa questão do eu superior, né? O eu superior, ele é para ser a nossa intuição, para ser a nossa parte boa, para ajudar a gente a tomar as decisões certas, decisões importantes, com certeza ele é. Só que se ele estiver intoxicado, se ele estiver desalinhado, se a gente não estiver cuidando desse equilíbrio todo, a chance de dar M é muito grande, é muito grande. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar como um todo, né? A gente precisa não só cuidar da parte espiritual, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar da nossa questão física, né? Então, por exemplo, a parte de exercício físico é uma parte que eu sei que eu preciso melhorar, né? Que eu tô em déficit aí nessa balança. Mas mesmo assim, quando dá, eu faço uma caminhada e tudo mais, mas ainda eu não tenho uma rotina disso. Então é algo que eu tenho que melhorar, né? E a foto do vídeo da capa, vocês vão ver que eu tirei a foto com essa lua, que na verdade simboliza uma bola de cristal, né? Aqui. Mas por quê? Porque não precisa ter bola de cristal também, gente, pra saber que se a gente tá no meio de bagunça, de casa bagunçada, de dificuldade financeira, coisa desse tipo, a gente acaba se preocupando e desalinhando com certeza. Então não precisa de uma bola de cristal pra gente saber disso. E aí, um exemplo também que ele dá no livro que eu achei muito bom e muito fácil de entender, é como se cada área, né, fosse cinco áreas. Então as nossas emoções, a parte física, a nossa alimentação, a nossa espiritualidade, enfim, essas 5 áreas ali principais, fosse cada uma um instrumento. Então, se cada um é um instrumento, elas têm que tocar todas no mesmo ritmo para elas sim formarem uma música. E ali a gente ter essa harmonia,
né? Para não ficar desafinado, para não ficar nutriente. Então, se a gente não tá com esses instrumentos alinhados, a gente não consegue estar nessa sintonia. E o nosso eu superior, a nossa intuição, a nossa parte elevada da espiritualidade, a nossa intuição, ela tem que estar alinhada, tem que estar em paz, sem preocupação, sem conflitos, sem pressão na cabeça, para que ela possa funcionar, para que a gente possa ouvir ela e ela possa soar um som bom, agradável e que nos leve para um lugar bom, né? Que a gente possa tomar as decisões acertadas, enfim, e caminhar de uma maneira positiva e saudável, né? Então, eu vou falar para vocês o que eu sinto quando eu tô com essa desconexão, esse desalinhamento que me causa uma aflição. Então, o que acontece? Eu me percebo mais ansiosa. Eu não sou uma pessoa ansiosa de ficar cutucando os dedos, roendo unha, coçando, balançando perna, fico com os dedos na mesa. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito calma nesse sentido. Eu sou uma pessoa acelerada. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho raciocínio muito rápido, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu não considero isso uma ansiedade. Eu considero que esse é o meu jeito acelerado mesmo. O que eu vejo que é a ansiedade? Quando eu tô pensando em uma coisa, por exemplo, sabe, eu gosto muito da parte financeira e eu gosto muito de pensar, de falar, de ler e de estudar sobre investimentos e coisas relacionadas ao dinheiro. Mas tem horas que a minha cabeça fica isso, mas aquilo ali mesmo, 2, 3 mais 2. Isso, daí vem pra cá, isso aqui, se eu fizer isso, e se eu falar, e se eu investir aqui, e se eu falar, não sei. Quando eu me vejo assim, eu começo a sentir uma certa aflição. Aí eu vejo que eu tô ansiosa. E a ansiedade nunca é bom. Não existe ansiedade boa. E aí eu me vejo ansiosa. Daí eu falo, opa, tô ansiosa. Aí, sei lá, acontece uma coisa, né? Um conflito, uma situação chata, uma coisa que deu errado, uma coisa em casa que estragou, ou enfim, pum, bate chateação. Putz, mas isso, olha, nossa, deu errado, não sei o que. A gente entra numa onda de reclamação. A gente tem que cortar isso. Então eu vejo que eu fico presa naquela energia. Quando eu percebo que eu tô presa naquela energia, eu tento mudar. Então, frequência de gratidão, frequência de coisas boas, coloco uma música, enfim. Tento fazer algo que tire dessa névoa aí, dessa onda de reclamação e coisas ruins, né? Então, alimentação também, né? Tem dias que eu vejo, tô tomando pouca água. Tem a questão do meu rim lá, não posso tomar pouca água. É uma obrigação que eu tenho, é tomar muita água, inclusive eu vou tomar agora. Então, o que acontece? Questão física, você começa a perceber, né? A questão dos quilinhos a mais, né? De alguma questão, às vezes, de saúde mesmo, garganta, alguma coisa. São coisas que vão afetando o nosso corpo e que a gente vai sentindo isso e a gente tem que fazer algo, a gente tem que tomar uma atitude sobre isso, né? E também saber reconhecer as coisas boas, as vitórias que a gente tem. Então, poxa, eu tive uma semana super, super turbulenta, super conturbada, cheia de conflito. Mas, poxa, eu cheguei no final de semana bem comigo mesma, né? Atendendo ali tudo que eu tinha que fazer, das minhas responsabilidades. Então, ok. Responsabilidades como mãe, ok. Como profissional, ok. Como namorada, ok. Como dona de casa, ok. Né? Então, assim, já organizando para a semana que vem. E a gente tem que dar conta, e é isso, a gente tem que se programando e se ajustando para cada vez tentar ser melhor. Mas não, as conquistas, né, elas não apagam as derrotas e nem os nossos fracassos e as coisas que não saem certo, né? O sucesso não está nisso, o sucesso está em a gente aprender com os nossos erros e a gente ter a nossa definição de sucesso. E eu vejo quanto isso é difícil, porque a gente está num mundo tão preso nas redes sociais, tão se comparando com o outro, que é muito difícil às vezes a gente ter a nossa definição de sucesso. E é isso que a gente tem que buscar no nosso propósito, no nosso alinhamento. Então, o que eu posso deixar de mensagem para essa semana é que a gente possa, sim, identificar essas dificuldades que a gente tem, entender que a gente é falho, que a gente vai falhar muitas outras vezes, mas que a gente pode ir melhorando isso, até com que isso nos afete menos. Essas coisas não vão deixar de acontecer. Os nossos filhos não vão deixar de dar dor de cabeça pra gente, nem trabalho, vai só mudar conforme as fases.
No trabalho não vai deixar de ter situações desafiadoras. Na vida financeira também não. No relacionamento, oxe, muito menos, muito menos. Mas que a gente saiba nos conhecer, nos permitir, nos respeitar também, saber que a gente oscila e que vão ter dias que vai ser mais difícil, e daí a gente descansa, a gente dorme e a gente se prepara para um momento propício para uma conversa, enfim, saber indicar o melhor momento seu, o melhor momento do outro. Enfim, é uma constante evolução, constante aprendizado nesse intensivão da vida. E como diz o nosso professor Bruno Gimenez, lentamente até que de repente, né, a gente conquista, a gente consegue, a gente chega lá e enfim, e os desafios vão mudando e a gente vai vendo que a gente vai sim tratando melhor aquelas dificuldades e a gente vai vencendo. Se acomodar nunca, desistir jamais. Sempre buscando a evolução, sempre buscando o nosso melhor, porque essa é uma das nossas missões, a principal missão aqui nesse plano. Então vamos junto, mais uma mensagem de luz, uma ótima semana para vocês. Beijo, até semana que vem.